Olá! Vamos começar com uma pergunta. O que é música? A primeira resposta que vem à mente é, claro, o som. Melodias, ritmos, harmonias. Mas e se isso for só superfície? Hoje, vamos explorar a vida secreta da música, para descobrir que ela é uma atividade humana muito, mas muito mais complexa e fascinante do que parece. Pensem comigo. No último show, no último evento musical que alguém presenciou. Pode ser qualquer coisa, tá? Um show de rock lotado, uma ópera super chique ou até uma cerimônia religiosa. O que de fato estava rolando ali? Porque, olha, além das notas, da melodia, tinha um universo inteiro acontecendo. Um universo de interações, de significados. E é exatamente esse mundo que a gente vai desbravar agora. É que um evento musical, na real, é tipo um universo social em miniatura. Pra pensar. Tem o treinamento de anos dos músicos, né? A expectativa da galera, tanto de quem tá tocando quanto de quem tá assistindo. A energia do lugar, a importância daquele momento. Até o status social de cada um ali, as regras não ditas de como interagir, a comunicação silenciosa entre os músicos no palco. Tudo isso mesmo, se junta para criar uma tradição viva, pulsante. Ok, mas para a gente conseguir entender essa teia complexa, a gente precisa das ferramentas certas, concorda? Então, vamos começar pelo básico, definindo alguns conceitos-chave. Eles vão ser tipo a nossa lente de aumento para enxergar a música de um jeito completamente novo. A nossa primeira ferramenta é a etnografia. Eu sei, o nome pode assustar um pouco, mas a ideia é super simples, de verdade. A palavra vem do grego etnos, que significa povo, e grapian, que é escrita. Juntando tudo, é basicamente a escrita sobre um povo e sua cultura. Simples assim. É o ato de descrever como um grupo de pessoas vive. E essa vai ser a nossa abordagem. Certo. E a música? Como a gente define música nesse contexto? Bom, para isso vamos pegar emprestada uma definição que eu acho genial do etnomusicólogo John Blacking. Para ele, música é som humanamente organizado. Parece simples, né? Mas para pensar na profundidade disso. O foco sai do som abstrato e vai direto para as pessoas que organizam esse som. É uma virada de chave, muda completamente a perspectiva. E aí, quando a gente junta essas duas ideias, a gente chega no centro de tudo, a etnografia da música. E o que é isso, então? É o estudo, a escrita sobre como as pessoas fazem música. Percebe? Não é sobre analisar a partitura ou a harmonia isoladamente. É sobre entender o ato de fazer música. Como são criados, como são percebidos e, o mais importante, como eles influenciam a vida social. É ir muito além do som. Beleza, mas olha, essa ideia de olhar para a música como uma ação humana não é de hoje não, ela não surgiu do nada. Então, que tal a gente fazer uma pequena viagem no tempo? Vamos dar uma olhada em como diferentes pensadores ao longo da história tentaram mapear esse território tão fascinante. E falando em mapa, tem uma metáfora do Charles Seeger que é simplesmente perfeita. Ele diz que estudar música é como ter um mapa rodoviário. Pensa nisso. Para entender a música, não existe um caminho único, uma estrada principal. Existem várias rotas possíveis, e cada rota que a gente escolhe revela uma paisagem diferente, uma nova forma de entender o todo. E esse mapa histórico mostra uma evolução muito interessante. Olha só a jornada. A gente começa lá em 1771, com Jean-Jacques Rousseau. Ele já sacava que o poder da música não estava só no som, mas em um monte de circunstâncias e memórias que ela traz à tona. Aí, pulamos para 1893. Richard Wawlczek propõe que a música surgiu de uma busca por ritmo e que ela serve para unir o grupo, para criar solidariedade. Bem mais social, né? Aí vem 1968 e o Alan Lomax chega com uma coisa chamada cantometria. Basicamente, ele usou estatística para mostrar que existe uma ligação direta entre o jeito que uma sociedade canta e a sua estrutura social. Incrível, né? E, finalmente, nos anos 80, os etnomusicólogos modernos, como Stephen Feld e Ruth Stone, mudam o foco de vez. Eles começam a prestar atenção no que as pessoas do lugar falam, nos conceitos delas e no evento musical em si. A câmera foi chegando cada vez mais perto das pessoas. Então, toda essa evolução, essa jornada, nos traz a um ponto muito prático. E aqui entra de novo o Anthony Seeger com uma ideia que eu acho sensacional. A de que qualquer pessoa pode, sim, ser um pouco etnógrafa. Ele basicamente criou um guia prático, um tipo de faça você mesmo, para a gente conseguir analisar qualquer evento musical. E o mais bacana disso tudo é que o ponto de partida é algo super familiar. São aquelas perguntas básicas que todo jornalista usa, sabe?
Quem, o que, onde, quando, como e, talvez a mais crucial de todas, por quê. É daí que tudo começa. Esse método Faça Você Mesmo se divide em basicamente 4 passos bem diretos. Primeiro passo, observar o evento. Chega lá no show de reggae, por exemplo, e observa. Quem é a banda, quem forma o público. Segundo passo, fazer perguntas. Puxa papo com quem está na mesa do lado. Terceiro passo, e essa é a chave do negócio, descobrir as categorias nativas, ou seja, prestar muita atenção nas palavras específicas que as pessoas usam para descrever o mundo delas. E o quarto e último passo, conectar os pontos. Começar a ver como essas categorias de pessoas, de lugares, de música se encaixam e formam um sistema. Vamos a um exemplo prático. Imagina que alguém comenta sobre o público. Ah, aqui vem principalmente universitários e alguns frequentadores assíduos, e também os amigos da banda. Pronto, tá aí. Universitários, frequentadores assíduos, isso são categorias nativas. Não é só uma descrição, são rótulos que ajudam a definir quem faz parte daquela cena, quem pertence àquele lugar. Ou que tal este outro exemplo, sobre o lugar do show? Alguém diz, olha, a acústica daqui é péssima, mas é o único lugar que contrata bandas de fora. Parece um comentário simples, né? Mas olha o que está por trás. Isso revela toda uma teia de limitações econômicas e de espaço que definem como a cena musical daquela cidade funciona. É um insight muito poderoso escondido numa frase simples. E é aí que a mágica acontece. Quando se começa a juntar todas essas pecinhas do quebra-cabeça, as observações, as conversas, as palavras que as pessoas usam, um mapa oculto da vida musical daquela comunidade começa a surgir. De repente, aquilo que era invisível, as estruturas sociais por trás da música, se torna claro. E para a gente fechar essa ideia de juntar várias pistas, de ter várias perspectivas, tem uma metáfora que é simplesmente perfeita para isso. É aquela antiga anedota que talvez alguns já conheçam sobre os homens cegos descrevendo um elefante. A história conta que um deles segura na tromba e diz, ah, é uma cobra. Outro abraça a perna e afirma, não, é uma árvore. Um terceiro pega no rabo e diz que é uma corda. Cada um descreve a sua parte com certeza, mas nenhum deles consegue enxergar o elefante inteiro. E aí o Anthony Seeger faz a conexão genial. Ele diz que, de muitas formas, a música é como o elefante, e nós somos os homens cegos. Quando a gente foca só no som, ou só na história, ou só na função social, a gente está tocando só numa parte do animal. A gente corre o risco de achar que a tromba é o elefante inteiro. Então, o que a gente leva de tudo isso? Bom, primeiro, que música é muito mais do que som, é um evento social completo. Segundo, que nenhuma área do conhecimento, sozinha, consegue explicar a música por inteiro. A gente precisa de várias perspectivas. A verdadeira compreensão vem de ouvir muitas vozes diferentes. E talvez o mais legal de tudo, qualquer um pode começar a enxergar o elefante inteiro. O primeiro passo é simplesmente decidir olhar além do som. E isso tudo nos leva a uma provocação final. Da próxima vez que estivermos ouvindo música, vale a pena se perguntar: que parte do elefante estamos ouvindo? É só a tromba, o som em si? Ou estamos tentando sentir a perna, que é a estrutura social, o rabo, que é a tradição? Enfim, a gente está ouvindo só as notas ou está ouvindo também a história, a comunidade, a vida que existe por trás delas? Fica aí a reflexão.